Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e o clima é de alívio, principalmente de alívio, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de confiança também para o externo, para o interno, porque a vitória ela era necessária e ela foi fundamental para tirar o Grêmio da zona de rebaixamento. 3 pontos importantíssimos. Sim, para mim uma grande vitória, não pela atuação, mas pelos pontos, pela necessidade. A gente precisava disso, era o mais importante e conseguimos. Resistimos até o fim e defendemos a vantagem que construímos, porque em outros momentos o Grêmio saiu na frente e não conseguiu a manutenção. Então, vitória a ser comemorada. Um restante de domingo muito mais tranquilo para a torcida do Grêmio. Isso é muito importante, gente. Agora, jogou bem? Não, não jogou bem. A gente precisa falar sobre isso também, porque foi mais uma partida muito ruim do Grêmio em relação a desempenho. Mas ninguém esperava desempenho. Será que alguém imaginava? Não, estou esperando o Grêmio jogar bem. Não, o Grêmio não vai jogar bem. E aliás, preciso colocar aqui, teve uma pergunta na Zona Mista no seguinte sentido: essa vitória foi uma virada de chave. Algumas pessoas acham que é assim, né? Muda da água para o vinho, da noite para o dia. Não, gente. O Grêmio continua sendo um time ruim. Até porque a opinião, ela não pode ir conforme o vento. Não estava ganhando, aí era muito ruim. Aí ganha, opa, agora o time é bom. Vamos lá, né? Ou tu acha que é bom ou tu não acha. Eu já disse várias vezes para vocês aqui e reitero, o time do Grêmio, o grupo de jogadores do Grêmio é feito de jogadores ruins, muitos ruins, outros razoáveis e alguns bons. E estes bons não são diferenciados. Eles não têm qualidade a ponto de resolver na base da individualidade. Mas hoje o Cristaldo, para mim, foi o melhor jogador do Grêmio. Ele meio que resolveu para o Grêmio. E por isso que eu coloquei aqui no título e também na thumb que ele está de volta, ele voltou. Cristaldo, que é sim neste momento, esperamos que siga, um importante reforço caseiro que o técnico Mano Menezes está ganhando. Por quê? Porque o Monsalvo está no departamento médico e o Edenilson também estavam à frente dele na hierarquia. O Mano chegou a tentar o Arezzo junto com o Bright White, o que não funcionou. Das 3 alternativas que ele tinha para o jogo de hoje, eu já havia destacado. Ele era a melhor, ou a menos pior, só que se mostrou ser a melhor, porque foi o melhor em campo, participativo, chamando o jogo para ele, tocando na bola toda hora, vendo a partida de frente, acionando o Bright White, chamando os extremos para o jogo que não foram bem, nem o Amuso, nem o Kiki Oliveira. O Kiki Oliveira se mata, se entrega, mas tem muitas limitações técnicas. Os volantes, os dois são de marcação, e é aquilo que eu falo há muito tempo para vocês, e o Mano falou na entrevista coletiva agora, né? Que os volantes, eles são camisa 5, eles não têm característica de infiltração. Então fica difícil, o Cristaldo fica sem parceria, por isso que o Mano tá gritando muito alto nas entrevistas e também nos bastidores o quanto ele precisa de mais um meia, o quarto elemento do meio campo, o meia auxiliar, para ajudar o Cristaldo também nesse sentido. O Cristaldo foi bem, desceu, participou e principalmente, na jogada do gol, ele driblou 2 marcadores, belos dribles, né, no plural, porque foram 2 jogadores adversários, passou pelos 2, abriu espaço, deu tapa na medida no espaço para o Bright White, que foi mal, tá? A gente precisa dizer, para ser honestos, o Bright White fez o gol da vitória, e isso é muito importante, óbvio que é muito importante, colocou a bola na rede. O papel do centroavante é fazer gol, então obrigado por isso, Bright White. Agora, tecnicamente no jogo, ele não foi bem, e ali, inclusive, ele demora a perceber o belo passe do Cristaldo, porque se tivesse percebido inicialmente, chegaria em condições de marcar o gol. Ele se atrasa, mas ainda assim chega à frente do goleiro, toca na bola primeiro que o goleiro, que nem toca na bola, e aí há o choque entre os dois. E mais uma vez eu preciso ser justo, tá? O Bright White foi de encontro ao goleiro, e não o goleiro de encontro ao Bright White. O goleiro, inclusive, consegue, antes do Bright White chegar, recolher o braço. Ele vê que ele não toca na bola, ele recolhe totalmente o braço, e o Bright White procura o antebraço dele e acaba caindo no gramado. Então, eu não achei pênalti, mas o pênalti foi marcado pelo Felipão, pela ida do ídolo ao centro do país, junto do presidente, para conversar com a CBF. Ali colocaram uma pressão muito forte, porque eu tô vendo muitos colorados já nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, dizendo, tá aí, ó, parem de reclamar agora. Dá uma segurada. Dá uma segurada porque pênalti pro Inter toda hora, né? O que mais tem, o Inter é pênalti aí à sua disposição. Mas mais do que isso, o Grêmio, se a gente for pegar o placar dos erros,
está ainda em situação desfavorável. O Grêmio ainda foi muito mais prejudicado do que beneficiado. Algumas pessoas lembram, um erro contra o Atlético Mineiro. E agora, o erro de hoje. Sim, o erro de hoje foi claro. Agora, o Grêmio já foi prejudicado duramente em 8 ou 9 oportunidades. 8 ou 9 oportunidades. Em lances discutíveis, interpretativos, Grêmio prejudicado. Em erros claríssimos também, o Grêmio prejudicado. Então, dá uma segurada, tá? Sempre que o Grêmio for prejudicado, a gente vai reclamar. Sempre que o Grêmio for prejudicado, a gente vai reclamar. Com o respaldo da honestidade de chegar aqui hoje e dizer que o Grêmio foi hoje beneficiado pelo Bruno Arleu, não deveria ter sido marcado o pênalti no Bright White. Mas a banca, muitos dizem, né, o que mais me falavam, ela paga e recebe. Olha, ela só estava recebendo, chegou a hora dela pagar favoravelmente ao Grêmio. Bom, olha só, para encerrar, eu quero falar sobre um jogador que na zona mista criticou um técnico. E esse jogador foi o Marlon, tá? Perdão, o Marlon, ele criticou o Quinteiros. Isso que ele não trabalhou tanto com o Quinteiros, mas ele disse, eu cheguei aqui e ninguém queria mais o trabalho do Quinteiros, não estava funcionando. E ele fala isso no sentido também de elogiar o Mano, de dizer o quanto o trabalho do Mano está sendo bom, mesmo sem tempo para trabalhar. Ele disse, nessa semana a gente conseguiu trabalhar um pouquinho mais. Nessa semana a gente conseguiu trabalhar um pouquinho mais. Agora, o Quinteiros não dava, né? Ele não cita o Quinteiros, mas ele deixa muito claro isso. Ele criticou muito tranquilamente o Quinteiros ali na entrevista. E era aquilo que a gente já vinha falando há muito tempo, né? Os jogadores são ruins, mas o trabalho do Quinteiros também não era bom. O principal problema era o trabalho do Quinteiros. Quando ele saiu, o problema secundário ficou evidente. Mas o Mano, junto com o Felipão, são vencedores, são experientes, estão aos poucos conseguindo corrigir isso na medida do possível, porque também é aquilo que a gente fala, não tem como fazer milagre. O Grêmio ganhou, as coisas tendem a melhorar? Sim. Consideravelmente? Não, mas tendem a melhorar. Só vai melhorar de uma forma mais considerável mesmo se o Grêmio contratar de uma forma acertada na janela da metade da temporada, as duas janelas, uma no início de junho e a outra em julho. Que a direção possa acertar, porque a gente segue precisando muito. Por enquanto, é respirar. Curtir o restante do domingo de uma forma tranquila, aliviada com essa vitória, fora da zona de rebaixamento. Dali Grêmio, ainda bem, vencemos a equipe do Bahia. Beleza? O vídeo para Matiello Corretora de Seguros, para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida, é Matiello Corretora de Seguros, fala com o proprietário no telefone que está na tela. Crepe do Alemão, o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada, incomparável. Crepe do Alemão, na mais bela praia gaúcha, que é Torres, na Avenida Beira Mar. O telefone da teleentrega está na tela. Crepe do Alemão. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.